por causa das Ofélias, né? A questão das Ofélias, de onde que elas aparecem. Então elas começam junto com a fotografia. É esse que é essa parte que eu acho que é mais importante dessa história toda da figura humana, de novo, que eu trabalhava na década de 80, figura humana, depois fui fazer os casulos, acho que é isso. E essa fase de casulos assim foi longa mesmo, né, que era a fase da pintura. E olhando, e a continuidade disso foram os objetos feitos com arame. E eles eram casulos enormes, né? Que depois foram se transformando em corpo humano. Deles eu parti para a figura humana, né? Foi olhando assim, falando assim, parti para a fotografia, né? Olhando para esses objetos feitos com arame. E também a questão de colocar papel de seda em volta desses objetos. Eu acho que o papel de seda já era a pele mesmo, né? Era assim, era o interior e a pele por cima. Eu acho que essa foi a transformação. E aí vieram as fotografias com a questão da melancolia. Eu fui percebendo assim que o que era mais importante para mim era a melancolia mesmo, era trabalhar a melancolia. Que as artistas, né, os artistas em geral, mas a gente está falando dessa questão feminina, as artistas trabalham normalmente as suas questões, o seu universo, a vida que ela tem, os problemas dela e das pessoas que estão em volta, né? Eu acho que é uma questão assim super importante. Então, a melancolia vem disso mesmo, dessa questão feminina. Eu acho assim que você tem uma vida e num dado momento você começa a analisar, né, a questionar tudo o que aconteceu com você na sua vida, como foi a sua vida. E isso vai aparecendo no seu trabalho. Eu acho que isso foi aí exatamente que eu comecei a trabalhar a melancolia. Esse é o centro de tudo, né? Entre você ir da melancolia para a Ofélia, porque se você olhar a figura da Ofélia, era uma figura melancólica. A gente vê como uma figura melancólica, uma figura, ela enlouqueceu, mas a gente tem ela como alguém que estava assim, tendo um problema, né? Não sei, precisaria pensar mais sobre a questão da melancolia mesmo, né? Ligada à Ofélia, eu acho que não sei como relacionar, de verdade. Da questão, porque a Ofélia, ela quer morrer, a Ofélia de Hamlet, ela quer morrer. Mas o melancólico não quer morrer. O melancólico, ele quer ficar triste, ele quer sofrimento, ele é uma outra história diferente disso. Ele não procura a morte, o melancólico. Ele não procura a morte, ele sente o mundo, né? Ele sente o mundo dessa forma, assim, é diferente. A Ofélia não. A Ofélia, ela quer morrer, ela enlouquece e ela prefere morrer do que continuar vivendo sem o Hamlet, né? Essa que é a grande questão dela. E eu comecei a trabalhar o assunto da Ofélia exatamente por causa do doutorado. Quando eu mostrei as minhas fotos para a minha orientadora, que eram ligadas à melancolia, e falei, olha, mas eu tenho muita vontade de trabalhar com essa imagem. Que essa imagem, né, que é a imagem da Ofélia do Millet. Eu mostrei para ela e falei assim, olha, eu queria muito trabalhar isso aqui na fotografia. E aí dei início a essa série e sempre pensando assim, como é essa Ofélia contemporânea? Que essa Ofélia do Millet é uma Ofélia de 1850, né, uma Ofélia super antiga. E como essa antiga, que eu quero dizer assim, ela vivia na época da Rainha Vitória, então a pintura pré-rafaelita tem um contexto, né, dentro daquele momento. E hoje, né? Que pintura é essa que a gente tem hoje? Que imagem? Eu acho até que transpor essa questão da pintura, né, para a fotografia, mudar de suporte, eu acho que isso para mim foi super importante, né? Trabalhar essa figura do Millet na fotografia. E daí como é que fica? Então eu resolvi usar o meu cabelo do jeito que eu uso normalmente
E voltei lá nas roupas daquela Ofélia antiga mesmo, nos vestidos longos. Aí pensei como é que era a questão da flor, que é super importante para a Ofélia, como é que eu vou trabalhar essa flor. Então, se você olhar, seria assim, o cenário da Ofélia, né? Sabe, as flores da Ofélia, a água. O último trabalho que eu fiz relacionado a isso é uma piscina, né? Aquela piscina que eu trabalhei, onde eu fiz as flores. Então, eu acho assim que a importância, né, da Ofélia para mim em tudo isso é eu poder trabalhar ideias, né? Sabe, ideias. Na verdade, eu acho que é isso. Esses desenhos foram feitos com caneta e que saíram também dessa imagem da Ofélia, né? E eu achei mais interessante fazer olhando para o real, né, do que olhando para a fotografia. Eu acho que as possibilidades são mais interessantes. Aqui eu queria trabalhar por dentro, né, o osso, e aí fui procurar umas imagens assim que pudessem permitir esse tipo de trabalho. Isso. Acho que assim, né? Então, para trabalhar essa ideia toda da Ofélia, eu parti da fotografia, e depois da fotografia eu comecei a fazer pinturas, né, relacionadas a esse mesmo tema, né? E aqui, olha, são Ofélias, tá? Então, que é tinta, né? Tinta acrílica sobre papel. Depois as fotografias, né? Quando você fala da questão, e por último a pintura, né? Então, olha, a gente tem a Ofélia contemporânea, né? A Ofélia super moderna, tanto quanto, finalmente, né? Essa Ofélia antiga mesmo, com essas roupas mais antigas, que caracterizava a Ofélia de 1850 mesmo. E apareceu também uma outra questão que eu achei super importante, que foram os pés. Eu não tinha a intenção de trabalhar os pés da Ofélia, né? Eu estava preocupada com a roupa, preocupada com o cabelo. E de repente esses pés foram surgindo no trabalho, essas fotos de pés, essa daqui, onde mais? E eu acabei fazendo uma série de desenhos só com pés da Ofélia. Na verdade, são os meus pés, né, reproduzidos sempre. Essa foi a primeira imagem que eu fiz, onde o pé era o mais importante de tudo, né? E aí eu fico me perguntando, sabe, por quê? E eu acho assim que a gente tem dentro da gente esses pés juntos, assim, ligados à morte, né? Sabe, quando você olha uma imagem assim, ela é da morte mesmo. Esse pé, ele não está feliz, alegre, passeando, se divertindo, né? É um pé que significa acabou, né? Isso daqui é o final.